Obrigada, Jéssica. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, também com a doutora Maíra. Eu gostei muito que a doutora Maíra já trouxe várias questões que a gente vai também conversar. E eu já coloquei na tela, mas tá todo mundo vendo, né? Eu tô vendo no YouTube que tá funcionando aqui. Então, tá tudo certo? Já coloquei, falei com a doutora Jéssica que eu não ia compartilhar a tela, mas decidi compartilhar sim. Então vamos lá. Parabéns, doutora Maíra, pela apresentação, muito boa, muito esclarecedora. Dá para perceber que você é muito internacionalista e muito boa, sabe? O que é muito bom para gente, né, que atua em outras áreas também. Não sei se você atua na área do direito das famílias como advogada também, mas é sempre muito bom a gente ter pessoas que entendem muito, como você de direito internacional privado para trazer aí, né, esse frescor que a gente precisa no campo do direito das famílias, direito sucessório. Então, parabéns. Obrigada, Jéssica, também pela apresentação. Quero agradecer a doutora Gabriela, Andréia, que é sempre maravilhosa, sempre traz assuntos maravilhosos para debate. E eu fiquei muito feliz e muito honrada com o convite dela para poder tratar sobre esse assunto, que é um assunto, assim, como disse a doutora Maíra, é um assunto que traz muitas questões e, assim, não se encerra realmente no que a gente vai falar aqui hoje. Mas acredito que o que a doutora Maíra trouxe e eu vou trazer, talvez tenha também um complemento, sabe? Assim, seja um complemento que eu vou falar aqui e também o que a doutora Maíra trouxe. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre sucessões internacionais e essa análise crítica da jurisprudência do STJ. Porque isso tudo, né, no campo, só para saber, passou a tela? Não, passou, né? Ah, então tá bom. Nesse ponto que a gente vive, né, de um mundo extremamente globalizado, em que todo mundo realmente está indo e vindo para além das suas fronteiras nacionais, formando família, tendo um patrimônio fora, porque eventualmente faz bem aí, né, faz jus ao seu planejamento sucessório, dentro de toda essa lógica que a gente vive hoje em dia, de inexistência de fronteiras. Algo que a gente tinha antigamente, né? Algo muito localizado ali ao local que a gente nasceu e acabava morrendo ali. Hoje não é mais essa realidade. Hoje nós sabemos que vivemos realmente um mundo muito globalizado, existem famílias globalizadas ou internacionalizadas, e dentro dessa lógica, obviamente, considerando que família é aquela que a gente presume como aquela que seria aquela beneficiada pela sucessão, a gente também tem nesse cenário também uma sucessão globalizada ou internacionalizada. Mas entra em cena a gente falar nesse campo sucessório, né, das sucessões internacionais, falar de uma junção, como a doutora Maíra trouxe, do direito sucessório que nós temos, previsto lá no Código Civil e nas normas internas que nós temos, e também das previsões relacionadas especialmente lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. E aqui, então, a gente entra no seguinte ponto. Quando eu costumo falar sobre esses temas relacionados com o direito internacional, enfim, seja de família, ou sucessões, enfim, é interessante a gente perceber o seguinte: quando a gente está diante dessa sucessão nacional, ou que a gente sabe que a gente não vai aplicar a lei de um outro país, ou não tem nenhuma relação com outro país, a gente fala que existe uma norma direta. A gente simplesmente vai pegar o Código Civil, o CPC, e vai saber o que a gente vai ter que fazer, vai aplicar aquela lei e pronto. Só que o problema todo é que quando a gente está diante de questões internacionalizadas, vamos dizer assim, a gente, na verdade, fica diante de relações vinculadas a normas indiretas. E o que é que isso significa? Significa normas que não dão respostas definitivas para o que a gente precisa. No campo sucessório, essa norma, ela vai indicar, essa norma indireta, né? Ela vai indicar qual lei seria aplicável. O que a gente vai ver daqui a pouco, até o que a doutora Maíra já trouxe. O que a LINDB faz muito, seja no artigo 7º para tratar sobre direito das famílias, ou especialmente no artigo 10 também para tratar do direito sucessório. Tratado de direito sucessório. Então, aqui nesse ponto, a gente sabe que existem essas normas diretas, normas indiretas. Falar de sucessão internacional não é de modo algum falar que a gente precisa conhecer a lei do mundo todo, a lei de todos os países, nada a ver, sabe? Não tem nada disso. O que a gente precisa conhecer é a lei do nosso país.
E o que que a lei do nosso país diz em situações globalizadas, internacionalizadas ou transfronteiriças? Diz o seguinte, que a gente precisa, né, fazer uma análise tríplice. E isso aqui, gente, eu compartilho com todo mundo, assim, que eu tô falando sobre direito internacional, porque assim, bati muito a cabeça para conseguir entender uma série de questões que rondam o direito internacional privado nessas áreas de família, sucessões, e partindo em três situações que a doutora Maíra até trouxe para a gente também, de certo modo. E dentro dessa tríplice análise desses conflitos transfronteiriços de qualquer área, a gente sempre vai ter que analisar três pontos que são esses que estão na tela. Uma coisa é falar de lei aplicável. Outra coisa que não tem nada a ver, pelo menos a princípio não deveria ter, é falar de jurisdição internacional. E uma outra coisa que anda lado a lado com a jurisdição internacional, mas também é algo diferente, é a questão do reconhecimento de sentenças estrangeiras. E cada uma dessas análises, dessa tríplice análise, ela busca responder uma pergunta. A primeira delas, a gente tem que ter aquele questionamento mental que a gente deve fazer. Qual lei de direito material eu devo aplicar nesse caso? Por exemplo, artigo 10, a gente já viu o artigo 10 da LINDB. Ele fala qual lei deve ser aplicada, que a gente vai ver daqui a pouco. Essa lei aplicável que a gente fala é exatamente a lei de direito material que deve incidir naquele caso. E, curiosamente, aqui no Brasil, pouca gente sabe disso, mas, curiosamente, no Brasil, a gente admite casos de extraterritorialidade da lei em situações internacionais, seja de direito de família, seja de direito sucessório. Isso significa que a nossa própria lei, a LINDB, vai estabelecer qual lei aplicar em determinada circunstância e a depender, ainda que uma ação se processe aqui no Brasil, a gente pode aplicar uma lei estrangeira. Vocês devem se lembrar, lá o CPC, desde sempre o CPC trouxe uma lógica de como se fosse uma prova do direito estrangeiro, que fala que ele quer alegar o direito consuetudinário estrangeiro, nananana, também o direito municipal, tem que fazer prova, toda aquela questão. Mas o ponto é esse: se a parte não fizer prova, o juiz, por conta do Código de Bustamante, que é vigente até hoje entre nós, lá no artigo 409, 410, determina que o juiz também deve tomar suas atitudes para poder para poder aplicar essa lei estrangeira. Então, isso significa que a gente fala, no campo aqui desse que está aí na tela de vocês, a gente fala, inclusive, da possibilidade de aplicação de lei estrangeira em um processo que esteja tramitando no Brasil. Beleza? Aí já, beleza. Quanto ao item 2, qual pergunta quer resolver? Posso entrar com esse processo aqui no Brasil? Tá aí, jurisdição internacional. Ah, é aqui no Brasil, tem que entrar fora do Brasil. É só no Brasil que eu posso entrar? Ou posso entrar em outro lugar também? Esse é o questionamento que tenta fazer com essa questão da jurisdição internacional. E, por fim, dentro dessa tríplice análise, a pergunta que busca responder essa questão da homologação de sentença estrangeira ou o sistema de reconhecimento de sentenças estrangeiras é o seguinte: se eu tenho uma sentença estrangeira, essa sentença pode ter eficácia no Brasil? É isso. A tríplice análise que a gente precisa ter em qualquer conflito transfronteiriço é essa. A gente tem que ter isso na nossa mente em caixinhas separadas e às vezes elas podem ter aí algum efeito, uma relação de uma coisa com a outra, mas são coisas diferentes e com consequências diferentes, beleza? Então vamos lá. Quanto à sucessão, lei aplicável, o que que a gente pode falar sobre isso? Artigo 10, que eu acabei de falar com vocês. É o artigo mais importante que nós temos lá na LINDB e no campo da lei aplicável, que fala o seguinte: está na tela. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. E eu coloquei bem grande esse qualquer que seja a natureza e a situação dos bens, porque a gente vai ver a crítica que a gente pode fazer ao entendimento do STJ daqui a pouco.
E o que que esse artigo 10 lá da LINDB ele traz para a gente? Ele traz uma opção expressa que o legislador desde sempre fez para poder adotar o que a gente chama de sistema da unicidade da sucessão. O que é que isso significa? Primeiro, que a gente tem uma lei só que o sistema nosso optou para poder reger aquela sucessão. Isso significa, então, que dentro dessa lógica do sistema da unicidade ou da unidade da sucessão, a gente foca mais naquela lógica que a sucessão ela é passada, né, aos herdeiros, é transferida aos herdeiros, vamos dizer assim, como uma universalidade de direito, algo que a gente já conhece aqui no nosso sistema, é transferido como uma universalidade, né? Então, dentro dessa lógica do sistema da unicidade, prevista de modo expresso no artigo 10, que fala que, independentemente da natureza e da situação dos bens, vai incidir a lei do país em que domiciliado o defunto, a gente então adotou essa premissa que tem o foco mais ali na pessoa do falecido e não nos seus bens. Porque existe uma outra teoria, como está na tela, outra lógica, né? Que é a lógica do sistema do fracionamento, mais comum em países da common law. E dentro dessa lógica do sistema do fracionamento, várias leis podem reger aquela sucessão. E normalmente isso está ligado com os bens. Por exemplo, bens imóveis, cada local em que situado aquele imóvel vai reger aquela lei daquele local do imóvel para aquele imóvel em si, vai ter aquela regência. E isso em aspecto amplo da sucessão, tá, gente? Eu estou falando de capacidade sucessória, eu estou falando de tudo, sabe? De tudo, né? Que a gente estava ordem de vocação hereditária, etc. Cônjuge, herda ou não, tudo isso. Vai reger ali pelaquela previsão prevista naquela lei do local dos bens. E existe até um sistema do fracionamento extremo, como é o caso do Uruguai, que incide até dos bens imóveis, bens móveis, na verdade. Então, a regra do sistema do fracionamento é mais para os bens imóveis, mas em alguns casos a gente vê até um fracionamento extremo que também abrange aí os bens móveis, para cada sucessão realmente ter uma lei. No Brasil, como a gente está vendo no artigo 10, a gente então aderiu expressamente, supostamente, tá, gente? Ao sistema da unicidade, da unidade. Aplicaria uma lei só, que é aquela do país em que domiciliado o defunto, tá? Tudo bem. Mas a gente tem também um benefício constitucional, vocês devem se lembrar, né? Daquela questão do benefício ao cônjuge ou ao descendente brasileiro. Curiosamente, o artigo 5º lá da Constituição não fala herdeiro. É um benefício só ao cônjuge ou ao descendente nacional. Eles devem ser nacionais. Então, assim, nesse caso, tem na Constituição e tem também na LINDB essa previsão sobre esse benefício da lei aplicável brasileira, se mais benéfica ao cônjuge ou ao descendente. Lembre-se, não é qualquer herdeiro, só esses dois aí, né? Beleza, passando para a segunda análise aqui da tríplice análise, né? A questão da jurisdição internacional. Porque, como a doutora Maíra trouxe para a gente tem uma hipótese de jurisdição exclusiva da autoridade judicial brasileira no caso de sucessão internacional. Está lá no artigo 23.2 do CPC. E uma regra semelhante também está lá na LINDB, no artigo 12, parágrafo 1º. Existe uma divergência doutrinária forte sobre essa questão se é bens móveis ou imóveis. A doutora Maíra trouxe aí seu posicionamento, que para ela abrange bens móveis ou imóveis. Na minha visão, abrange só bens imóveis, até para a gente pegar aí emprestado o artigo 12, que fala só de imóveis, e dentro de uma leitura sistêmica também com o artigo 23.1. Então, eu penso que os bens móveis não estariam dentro dessa lógica da jurisdição exclusiva, mas não tem certo e errado, tá, gente? A doutrina vai para lá e vai para cá, a jurisprudência não se decide, então segue a vida. Mas o ponto é esse. Existe uma lógica de jurisdição exclusiva. E o que é que isso significa? Só a autoridade brasileira, ou seja, o juiz brasileiro aqui, né, o Poder Judiciário do Brasil, vai poder conhecer essa sucessão que verse sobre bens, no meu caso, imóveis, no caso da doutora Maíra, imóveis ou imóveis, aqui no Brasil, tá? Mas isso, aqui do campo da jurisdição exclusiva, não exclui as hipóteses de jurisdição concorrente. E a gente deve mencionar
que dentro do campo da jurisdição concorrente, a gente vai até ver no slide seguinte aqui, essa é a regra do nosso sistema. De jurisdição exclusiva, são hipóteses excepcionalíssimas. Três: bens imóveis, sucessão com bens no Brasil e questão agora, novidade do CPC 2015, divórcio, compartilho de bens situados no Brasil. Então, aqui no campo da jurisdição internacional, a regra que nós temos é a jurisdição concorrente. O que que isso significa? Que tanto a autoridade judiciária brasileira quanto a estrangeira poderiam conhecer dessa matéria. Significa que, versando sobre, no meu posicionamento, um bem móvel, eu posso, eventualmente, entrar com uma ação no Brasil ou eu posso entrar com ação no exterior. É mais ou menos por aí. Porque dentro da lógica de jurisdição concorrente, é isso que aplicaria. Pense comigo. Ah, eu sempre cito o caso do Lenny Kravitz, sabe, doutora Maíra? O Lenny Kravitz, todo mundo sabe que ele tem uma fazenda no Brasil, mas ele é americano, tal. Tem nada a ver com o Brasil em tese, né? Mas pensa comigo, ele é domiciliado nos Estados Unidos, né? Tudo bem, ele vai ter que ter essa questão desse bem imóvel aqui no Brasil, e isso significa essa lógica da jurisdição exclusiva. Só que a gente pode pensar que aqui no Brasil, né, se ele morasse aqui no Brasil e tivesse bens lá nos Estados Unidos, eventualmente, se ele tivesse só esse bem imóvel, vamos exemplificar, mas também vários outros bens móveis, dinheiro, tal, lá nos Estados Unidos, penso eu, não teria problema algum no campo da jurisdição concorrente a gente viabilizar esse inventário no Brasil, por essa lógica que a gente tem no nosso sistema aqui, né, do artigo 23, né, 21 do CPC, porque domicílio do autor da herança, tem uma hipótese no artigo 21, e mais do que isso, a questão do princípio da submissão. Se uma pessoa ela entra com esse inventário no Brasil, ainda que verse sobre bens, dinheiro, por exemplo, bens móveis que estejam aí espalhados mundo afora, aqui no Brasil também, supostamente, se tivesse aí o princípio da submissão, ou seja, naquele primeiro momento processual que a parte tivesse para chegar no processo, e não falasse que o Brasil não é o mais adequado no que tange aí a jurisdição internacional, teria se submetido à jurisdição nacional. Então, temos um problema aí no campo da jurisdição internacional. Isso tudo aqui, gente, é o que tem na lei, que deveria ser, mas a gente vai ver que não tem nada disso, tá? Mais ainda sobre no campo aqui da jurisdição internacional, como eu disse para vocês, jurisdição concorrente é a regra, jurisdição exclusiva é a exceção. E aqui a gente tem o princípio lá da ASATIP, que é a Associação Americana de Direito Internacional Privado, que estabelece uma lógica de interpretação restritiva das causas de jurisdição exclusiva. É até mesmo por isso que eu também acredito que o artigo 23(2) trata só de bens imóveis, mas cada um pensa de um jeito, tá, gente? E outro ponto, falar de jurisdição concorrente também significa ampliar acesso à justiça, porque você está viabilizando esse acesso à justiça de modo mais tranquilo, né, mundo afora, onde tem maior vínculo, eventualmente, com aquela pessoa, enfim, e também fomenta a cooperação jurídica internacional. Hoje nós temos mecanismos para poder conhecer bens que estão fora, bens que estão em outro lugar, tomar esse conhecimento por meio de várias formas, como carta rogatória, auxílio direto, até mesmo se não tiver um processo específico, né? E até mesmo o campo aqui, se for o caso, da questão da homologação de sentença estrangeira, que é uma das modalidades de cooperação jurídica internacional. Então, tudo bem, a gente tem aqui que a gente analisar, então, um mapa mental da jurisdição internacional. Porque no primeiro ponto, a gente deve se questionar o seguinte: essa jurisdição é exclusiva ou é concorrente? Sendo ela exclusiva, ou seja, bens, né, situados no Brasil, tem que ser proposta no Brasil essa ação. Esse inventário vai ter que tramitar aqui no Brasil para esse bem imóvel, pelo menos, tá? Ou móvel, a depender da corrente que a pessoa tem em mente. Segundo ponto desse mapa mental aí. Sendo a jurisdição concorrente, existe alguma das hipóteses lá do artigo 21 e 22 do CPC, como, por exemplo, domicílio do autor da herança ou submissão, princípio da submissão? Se sim,
poderia aí ter sim essa ação, poderia essa ação ser proposta no Brasil, sim. E em terceiro lugar, a possibilidade de aplicação de algum princípio do direito processual internacional, como o princípio da denegação da justiça, princípio da fraude à lei, que é mais para direito material, mas a gente pode também aplicar aqui. Então, assim, existe aí um mapa mental para a gente ter para saber se a gente pode propor essa ação no Brasil ou não. Existem os inconvenientes que estão aí no finalzinho da tela, que a pessoa pode alegar e a gente sempre vai ter como uma cartinha na manga. Que é o seguinte, né? A pessoa entrou com essa ação no Brasil, mas não tem a mínima condição dessa ação ter alguma eficácia no local em que deveria surtir efeito, que é o princípio da eficiência. Intenção clara de prejudicar o acesso à justiça ou os direitos de algum dos envolvidos, é possível. A questão do fórum não conveniens, que é algo também que a gente fala muito, né? Entrar com um foro que não é o mais conveniente. Tudo isso a gente pode utilizar como algo para fazer com que a jurisdição brasileira seja, vamos dizer assim, não seja estabelecida, sabe? Existem aí possibilidades nesse campo. E beleza. Existindo a jurisdição internacional, ou seja, entre países, é Brasil e Estados Unidos, jurisdição internacional. Ok, Brasil tem jurisdição internacional. E é aí que a gente vai entrar na competência territorial nacional, que o artigo 1785 fala que é aquele local do foro do último domicílio do autor da herança. Então, para a gente perceber, uma coisa é jurisdição, outra coisa é competência. Tá, gente? Para a gente não misturar essa questão. Por fim, dentro dessa tríplice análise, e já correndo aqui realmente, a questão do sistema de reconhecimento de sentenças estrangeiras, como a doutora Maíra também já trouxe para a gente, né? A gente tem uma lógica de não aceitar, homologar o que verse sobre causa de jurisdição exclusiva. Então, se outro país vier a conhecer um inventário litigioso que verse sobre bens imóveis situados no Brasil, e esse processo que tramitou lá fora não tem eficácia alguma e não vai conseguir, de fato, executar isso aqui, vai ter que entrar com uma nova ação no Brasil para essa finalidade. Como a doutora Maíra trouxe, existem aí essas questões de acordos e tudo, especialmente no direito de família, mas aqui, sendo litigioso, o inventário litigioso que tramitou sobre bens imóveis fora, não pode, sabe? Não pode homologar aqui. De resto, gente, existem requisitos objetivos e nós sabemos, quem é mais aqui voltado, né, para o processo internacional, sabe como o Brasil ele é facinho para reconhecer sentença estrangeira, diferente de outros países que a gente realmente passa maus bocados, sabe? Realmente, tem país que é muito difícil para a gente reconhecer sentença estrangeira, mas aqui não. Então, a princípio, a gente poderia pensar o seguinte: bens imóveis, a gente teria uma jurisdição exclusiva brasileira. Não admite, então, essa homologação de sentença estrangeira. Então, só aqui a autoridade brasileira poderia. Bens móveis tem aí essa divergência doutrinária, mas isso, na minha visão, entraria dentro da jurisdição concorrente e, então, por isso, poderia, em tese, ter aí uma homologação de uma sentença estrangeira. Passando para o fim, e aqui que é o grande ponto. O STJ, gente. Agora a gente já sabe, na nossa mente, que existe uma tríplice análise. Qualquer conflito transfronteiriço precisa passar por essas três caixinhas. E o que o STJ faz, pessoal? Respeitosamente. O STJ, ele confunde tudo. Vocês vão ver aqui. Confunde uma coisa com a outra e fica e fala que uma coisa ela é aplicável, ele usa a lei que, na verdade, é de jurisdição internacional. E olha o que acontece, que a gente está aqui justamente para trazer uma crítica sobre esse ponto. O artigo 10, de acordo com o STJ, deve ser analisado e interpretado sistematicamente, em conjunto, portanto, com as demais normas internas que regulam o tema, em especial o artigo 8º, parágrafo 1º e do artigo 8º, parágrafo 1º do artigo 12, ambos da LINDB, e artigo 89 do CPC 73. E nesse julgado, em vez de aplicar o artigo 10, que a gente viu, que aplica aquele sistema da unidade da sucessão, o STJ, então, ele aplicou a lei do local em que situados os bens para a regência do direito material sucessório, porque ele disse que precisa ter uma interpretação sistêmica. De quê? Desses três artigos. O primeiro deles, artigo 12, embora esteja na LINDB, ele trata de jurisdição internacional, que fala o seguinte: só a autoridade judiciária brasileira
compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Parágrafo segundo, na verdade, o oitavo. Para qualificar, tá errado ali o número, o oitavo. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se à lei do país em que estiverem situados. Qualificar, saber o que é hipoteca ou qual instituto é diferente de lei aplicável, pessoal. Uma coisa é qualificação. E é o que o artigo 8º fala. Outra coisa é a aplicação da lei especificamente. Então, tudo bem, a gente pode até aplicar a nossa lei para qualificação. O Código Bustamante dá essa autorização para a gente, inclusive, aplicar para qualificar dentro das categorias que a doutora Maíra trouxe para a gente. Ah, isso é uma hipoteca, sabe? Dentro das categorias jurídicas que a gente pode falar de qualificação. Não tem nada a ver com lei aplicável, gente. Pode ter posicionamento divergente, mas na minha visão, a princípio não tem. E aqui o outro que falou que precisa analisar de modo sistemático. Justamente o artigo 23, que era o 89, mas agora atualizado para o 23 do CPC, que trata da hipótese de jurisdição exclusiva. Vocês estão vendo que o STJ, ele falou expressamente que a gente deve usar o artigo 10, que está aí na tela, com uma interpretação sistêmica com artigos que tratam de jurisdição internacional, sendo que o 10 trata de lei aplicável, a primeira caixinha. Vocês perceberam das três caixinhas da tríplice análise? Primeira caixinha, lei aplicável. A segunda caixinha, jurisdição internacional. Misturou as caixinhas todas e falou, é tudo a mesma coisa. Será? E aí entra a primeira reflexão que eu quero deixar. O STJ, então, ele transformou o nosso sistema pela via jurisprudencial em um sistema de fracionamento da sucessão, aquele que você tem várias leis sucessórias para regulamentar a situação? Parece que sim, né? E uma segunda reflexão, ao realizar essa interpretação, né, sistêmica, quebrou-se completamente essa lógica tridimensional, dessa tríplice análise dos conflitos transfronteiriços. Olha o que o STJ fala, gente. A sucessão de bens do decújio situados no estrangeiro regula-se pela lei do país alienígena, nos termos do artigo 23.2. Aí você fala, oi? Lei é artigo 10 da LINDB. Artigo 23 é jurisdição internacional. Vocês estão me entendendo que está tendo uma confusão? E eu até coloquei efusiva a confusão entre lei aplicável e jurisdição internacional nesse julgado, mas não é o único. Olha o que ele fala nesse. A sucessão regula-se pela lei do país alienígena, nos termos do artigo 23.2. Aí você fala, oi, de novo, e vai piorando, gente. Vai piorando. E ele ainda fala, sendo descabida a solicitação de informações à instituição financeira situada no estrangeiro. Gente, tempo esgotado, tudo bem. Dentro dessa lógica, eu quero só falar com vocês o seguinte. O STJ, ele tem tido vários posicionamentos de desnecessidade de informação, inclusive dos bens localizados no exterior. Isso faz com que haja muita possibilidade de fraude. Direito internacional abre-se aí para uma fraude tenebrosa, sabe? E na minha visão, a gente deveria, no mínimo, informar todos os bens que estiverem situados no mundo afora, porque a gente tem possibilidade disso por meio da cooperação jurídica internacional. E mais do que isso, não tem como bilateralizar ao que a gente tem no nosso sistema brasileiro, impondo uma pessoa a processar uma ação num outro país que pode ter um sistema completamente diferente, porque isso pode, de fato, fazer uma denegação da justiça aos envolvidos. Então, trouxe aí toda essa lógica como conclusão que a gente precisa, de fato, consagrar o acesso à justiça transnacional, evitar fraudes e fazer com que, de fato, a gente tenha um sistema muito mais harmônico e em consonância aí com o direito de acesso à justiça. Obrigada, pessoal. Vou até colocar aqui, espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar o nosso bate-papo e fica o convite também para que vocês conheçam o meu livro, que é esse Direito de Família Internacional. Muito obrigada. Volto a palavra para a doutora Jéssica. Muito obrigada, doutora Patrícia. Foi uma palestra excelente. Tenho certeza que todo mundo adquiriu muito conhecimento. Agradeço muito pela sua participação, da doutora Maíra. Vou dar agora um minuto para vocês fazerem, né, as considerações finais, para a gente caminhar para o fim, que amanhã tem mais. Bom, queria agradecer a todos e todas que estão nos ouvindo. Foi um prazer
estar aqui essa noite com a doutora Patrícia, com a doutora Jéssica, com a doutora Gabriela e todos os outros que antecederam nessa palestra, que eu achei assim sensacional. Acho que deveria ter a cada 15 dias esse encontro para a gente poder atualizar as questões de direito internacional, direito das famílias, direito das sucessões. Agradeço mais uma vez a todos os meus alunos que estão assistindo, todas as pessoas que ficaram interessadas e principalmente as pessoas que têm cada vez mais debatido esse tema e encontrando os caminhos para a gente poder dialogar, porque nós que advogamos, né, existem lá os juízes, os promotores. Quando a gente chega na advocacia, de fato, se a gente não se unir, fica mais difícil para a gente conseguir trabalhar até mesmo no consentimento e também no convencimento dos juízes. Nessas causas internacionalistas, pessoal, é muito difícil. Parece que os juízes têm medo do direito internacional. Então, chega um caso que envolve alguma questão em mais de um país, eles já deixam bem arquivadinho ali, que vai vez ou outra, se a gente não for lá despachar com ele, ele lembra que o país, que existe o processo, então a gente precisa cada vez mais ter esse espaço. Então, vocês terem dado esse espaço para nós é formidável. Então, só parabenizar a comissão por ter aberto mais essa porta e agradecer a doutora Patrícia e todos que estão aqui conosco. E um grande abraço para a querida Gabriela. Bem, eu quero agradecer também, doutora Jéssica, pela apresentação, pela mediação desse painel. Fico muito feliz da abordagem desse tema tão sensível e tão pouco explorado, como a doutora Maíra trouxe. São processos que quase ninguém entende, né, do que a gente deve fazer, enfim, e trazer luzes para esse tema é realmente o caminho, porque como nós vivemos num mundo globalizado, internacionalizado, vamos dizer assim, a gente precisa falar sobre isso para propiciar o melhor direito para todo mundo, independentemente do local em que ela se encontre. Então, muito obrigada. Beijos para todos. Eu fico lá no Instagram também, caso alguém tenha alguma dúvida, algum ponto. E agradeço também a doutora Gabriela André. Grande beijo a todos. Muito obrigada a todos, a gente agradece a presença. Agora eu vou passar para a doutora Gabriela, que vai caminhar para o nosso encerramento. Muito obrigada, Jéssica, por conduzir o nosso painel brilhantemente. Eu fiquei aqui anotando várias coisas, porque a doutora Maíra falou que as pessoas não entendem muitas vezes sobre o direito internacional. O judiciário não entende sobre direito internacional, e eu ouso dizer que muitas vezes não entende de direito sucessório no momento de fazer as partilhas complexas, no momento de fazer qualquer caso que foge à normalidade, que está prontinha, desenhada ali pelo advogado. Então, quando coloca uma multidisciplinariedade ali, já se perde completamente o controle. E aí, na hora que a gente perde o controle, ao invés de vamos resolver rápido, vamos deixar ali dando aqueles despachos sem sentido para que as partes esqueçam e façam um acordo. Então, a gente perde pela técnica e ganha pelo cansaço. Esse tema é importantíssimo de ser falado e eu espero que a gente possa trazer ele em mais eventos, em mais congressos que não acontecem de 15 em 15 dias, mas acontecem recorrentemente na nossa Comissão de Direito das Famílias. E eu espero que a gente possa estar aqui recebendo vocês sempre, porque a porta da Comissão de Direito das Famílias, da OAB Contagem e os convites por mim realizados estão sempre abertos a vocês, Maíra e Patrícia, queridas. E eu quero agradecer a você que está aqui até agora assistindo conosco. Esse foi o primeiro dia do nosso seminário. Amanhã tem mais, como a doutora Jéssica e a doutora Camila falaram. Amanhã vamos falar sobre a resolução 35 do CNJ, trazendo duas tabeliãs, uma tabeliã e uma registradora. E também vamos falar sobre direito sucessório do cônjuge sob perspectiva de gênero. Ou seja, dois assuntos atuais, emergentes e super urgentes para que a gente possa trabalhar no direito das sucessões de maneira ética, de maneira atualizada, atendendo a todos os nossos clientes e a todas as famílias que nos procurarem, seja judicial ou seja extrajudicialmente. Amanhã nos encontramos aqui pelo YouTube da UAB Contagem também, lembrando que a você que se inscreveu pelo Simpla ou a você que veio direto para o YouTube, o link de presença está no chat. Então, antes desse vídeo acabar, verifica ali no chat que tem o link de presença para que você possa fazer e ter o acesso ao seu certificado. Um beijo em todos vocês, um beijo em todas vocês e até amanhã. Tchau, tchau.